Olá, bom dia comunidade 247, boa noite para o Wallace Moreira, que fala conosco lá de Seul, bom dia para o Paulo Gala, que está aqui em São Paulo, bom dia para a Valéria Reiter, que chegou como assinante, bom dia também para Denise. Paulo Gala, tudo bem com você? Tudo bom, Arthur? Prazer falar com você, com o Wallace também. Grande Wallace, tudo em paz contigo? Tudo bem, cara. Prazer falar contigo, tá aqui no 247, com o Paulo também. Prazerzão. Bom, agora a gente vai revelar a grande bomba que o Wallace foi contratado pelo BTS, a nova estrela da banda de K-pop. Ele abandonou a economia para o nosso desespero. Hoje é a última aula que ele vai dar antes de ingressar na carreira K-pop dele, meu Deus. K-pop tá dando mais dinheiro do que economia, hein, Wallace? Muito mais. Eu vim fazer uma mistura do axé com K-pop, entendeu? A nova tendência. Axé, né? Axé pop, sei lá. Muito bom. Mandando então aqui, na verdade, já saudações também para o Elias Jabur e para o André Roncalli. A gente está fazendo um mini Conexão Xangai reduzido com o Gala e o Wallace sobre um tema muito interessante, que é um curso que eles lançaram sobre 100 anos de debate econômico no Brasil, 100 anos de discussão econômica num Brasil que termina aí essa mais uma década perdida, né? Baixíssimo crescimento nos últimos 10 anos, um país que se desindustrializou. E eu acho que talvez essa seja uma das ênfases do curso, que tem mais descrições, tem mais detalhes na descrição do vídeo que está aqui na descrição. Aliás, tem detalhes do curso na descrição do curso que está na descrição do vídeo. Mas vou passar para o Paulo primeiro, falar sobre a importância desse curso que vocês estão lançando e depois a gente vai passando para a interação sobre os dias atuais. Diga lá, Paulo. Boa, obrigado, Arthur. Bom, a ideia do curso é revisitar a história brasileira dos últimos 100 anos, né? Como você bem colocou, o Brasil ele passou por uma espécie de ascensão e queda, né? Um processo de ascensão e queda do Brasil, né? Se a gente olhar exatamente desde 1920 até agora, 2020, a gente completa 100 anos de um processo que foi marcado por uma industrialização muito exitosa, né? O Brasil chegou a estar entre as maiores potências industriais, certamente do mundo emergente, no início dos 80, e hoje se desindustrializou e torna-se cada vez mais uma indústria, um país irrelevante, né? Então, o nosso curso ele procura revisitar em mais de 20 horas de aulas, né? E a gente dá esse curso já há muito tempo, né? Além de ter feito na graduação, no mestrado e doutorado, a gente foi aluno desse curso e agora a gente dá aulas disso há mais de 10 anos, eu e o Wallace, especialmente o Wallace, né, que tem se dedicado mais recentemente a essa disciplina, a gente resolveu colocar esse curso num formato EAD, com várias aulas, para provocar uma reflexão mais profunda, Arthur, sobre o que aconteceu com o Brasil, porque uma coisa que incomoda muito no debate é a destruição que se faz do antigo Brasil, né? Eu costumo brincar que é como se o antigo Brasil que dava errado, na verdade é o que dava certo, né? E o atual que dizem que dá certo, na verdade dá errado. Então, há uma inversão completa da leitura da economia brasileira. Eu acho incrível isso, né? O Brasil teve entre os 3 países que mais cresceram no mundo de 1930 a 1980, não obstante, querem colocar esse período como um período de erros, né? De equívocos, né? Se você lembrar, por exemplo, dos anos 90, na era FHC, o lema do Gustavo Franco é: precisamos desconstruir tudo que foi feito na era Vargas, tudo que foi feito de 30 a 80, como se tudo aquilo tivesse sido um equívoco, né? Então, eu acho que um dos dramas do Brasil para ele sair desse buraco que ele se meteu é reencontrar o seu passado e entender o que aconteceu com o Brasil de verdade, porque o período de 1930 a 1980 foi um período glorioso de crescimento, de quintuplicação da renda per capita. Claro que tem problemas, e no curso a gente discute. Teve dívida externa, teve aumento de desigualdade, teve repressão salarial nos militares, teve, por exemplo, no JK, muita dependência de multinacional em vez de tentar desenvolver as nossas próprias empresas, no caminho tecnológico. Tem um monte de críticas, mas nunca se abriu mão de um projeto nacional de tentar se construir um país, né? O Getúlio, o JK, os militares, a seu modo, tinham essa ideia de construir um Brasil. Depois dos anos 90, a gente abriu mão, com exceção da era Lula e Dilma, e acho que é uma janela importante de tentativa de reconstrução do Brasil. Mas a era FHC e a era recente é uma era de que, não, deixa que o mercado vai desenvolver o país, né? E que é uma ideia equivocada, né? É evidente que um projeto de desenvolvimento passa necessariamente por turbinar a iniciativa privada, usar o mercado, tudo isso, né? Mas dentro de um plano, né? Não adianta achar que você simplesmente vai
deixar o país às forças de mercado, e isso aí vai nos levar adiante. E a questão da indústria e do agro, que também é chave nessa história, porque o Brasil ele completou um arco de industrialização e desindustrialização. Começou a se industrializar com força nos anos 20 e 30 e passou a se desindustrializar nos anos 90. Só que é um arco de desindustrialização não saudável, não é o que acontece num país rico. Um país rico ele atinge renda per capita de 20, 30 mil dólares, daí ele se desindustrializa porque a estrutura produtiva migra para serviços sofisticados, para atividade de muita intensidade de capital intelectual, pensa nos Google da vida, Facebook, Uber, no Vale do Silício e tudo mais. No Brasil, não, a gente se desindustrializou antes de se sofisticar plenamente. Então, a gente passou por um processo de desindustrialização prematura, que se chama, né? Em que as pessoas vão para o setor de serviços mais pobre, né? É muito boa a abertura, Paulo. Eu acho que é importante, até você ter mencionado o Gustavo Franco, né, essa ideia de desconstrução, de atacar o que ele chamava de nacional desenvolvimentismo. Eu acompanhei isso muito de perto. Não por acaso ele se tornou um bolsonarista, né? Vou passar para o Wallace para emendar isso que você falou sobre esse arco de industrialização e desindustrialização. Wallace, porque o grande desafio do Brasil, aparentemente, é a reindustrialização. Até porque o Brasil já conheceu esse processo. Então, também quero que você fale sobre o curso e se o curso coloca também isso como grande desafio, né? Diga lá. Opa, vamos lá, Tuxi. Só para fazer uma consideração, né, que no curso a gente retoma um pouco o processo de formação da história econômica brasileira, porque é muito importante entender as bases do desenvolvimentismo brasileiro, né? O Brasil ele passa por um processo de escravização por muito tempo, né, com estruturas agrárias, era uma economia ali que dependia muito das exportações, impossibilitado de criar e construir o mercado interno, dado que nós tínhamos, né, como fator predominante a mão de obra escrava não assalariada. E a ascensão do Getúlio ao poder, em 1930, ela é muito emblemática e transformadora, né? E é interessante, Atus, porque, veja, eu lembro que na aula que a gente gravou, Paulo, porque isso, Atus, só para contextualizar um pouco, ver como que estudar a história econômica, estudar a economia brasileira é importante. Na crise de 30, nós tivemos 2 anos seguidos de crise, de quedas, taxas negativas. E logo depois, 31, 32, o Getúlio consegue, através de seus projetos de investimento, né, uma recuperação da economia brasileira de forma extraordinária, né? E isso dá um capital político para o Getúlio. Por que eu estou citando isso? Porque, veja, só agora, em pleno século XXI, é que a economia brasileira passou pelo desastre de 2 anos seguidos de taxas negativas de crescimento, que foi 2015 e 2016. Na história econômica brasileira, nós nunca tivemos 2 anos seguidos de taxas negativas, a não ser na crise de 29, a maior crise do capitalismo. Isso dá uma ideia, uma dimensão da gravidade da crise que a economia brasileira está atravessando num período recente, que se prolonga e se aprofunda, né? Lamentavelmente, se aprofundou muito mais agora com a Covid, não que seja apenas por causa da Covid, mas a Covid agravou mais um pouco a situação. Então, retomar toda essa contextualização é muito importante e isso nos possibilita entender a gravidade do processo de desindustrialização da economia brasileira. Porque, como o Paulo colocou, o processo de desindustrialização da economia brasileira não é um fenômeno natural e similar ao que acontece com os países, né, com os países desenvolvidos, considerados desenvolvidos. Porque esses países eles têm um setor de serviço, né, maduro, né, intensivo, e ao mesmo tempo eles têm uma inserção internacional competitiva, né, sustentada em produtos mais intensivos em tecnologia. No caso brasileiro, nós não completamos o nosso ciclo industrial, a gente aborda isso, por exemplo, com o segundo PND. O segundo PND foi o último grande projeto de tentativa de consolidar a estrutura produtiva brasileira. Ele é interrompido em 1977, né? E, posteriormente, desde os anos 80, o Brasil passou a adotar políticas de estabilidade e preço e se aprofunda muito com a agenda neoliberal pós-anos 90, com o Collor, com o Fernando Henrique e com o rompimento ali com o governo Lula, né? Um rompimento com algumas mesclas que a gente aborda ali, alguns elementos que permaneceram como tripé macroeconômico, mas volta-se a ideia de política industrial, de política de inovação, de política de inserção, de política de valorização da classe trabalhadora, enfim. É um período em que se tentou reconstruir as nossas capacidades produtivas. É nesse ponto que eu quero tocar, tudo que você levantou. O Brasil passou, sim, e passa por um processo de desindustrialização, com destruição de cadeias produtivas relevantes, mas, ao mesmo tempo, é importante a gente considerar que temos ainda
capacidades que foram construídas ao longo da nossa história. Vou citar o exemplo da Embraer, da Petrobras, mesmo com todo ataque e destruição que o país vem atravessando, principalmente no governo Bolsonaro e o Paulo Guedes, essas capacidades produtivas, elas existem, né? E isso aponta para uma possibilidade da gente retomar estruturas produtivas através de políticas industriais e políticas de inovação. Obviamente que com o governo atual isso não é possível, porque não se pensa nessa possibilidade. Pensar em política industrial, pensar em política de inovação é pensar em soberania. E não é o caso do que nós estamos vivenciando desde 2015, né? Desde o Temer. E com o Bolsonaro, a perspectiva de pensar o Brasil como nação foi abandonada por completo. E essa perspectiva a gente aborda muito no curso, né? Então, o Paulo sempre fala assim, que quando ele estuda, quando a gente discute os governos JK, Getúlio, né, o próprio regime militar, mesmo levando em consideração as críticas que nós levamos, fazemos, os limites, há um processo de crescimento extremamente elevado que colocava o Brasil numa condição de estágio de desenvolvimento muito mais avançado que a Coreia do Sul, do que a China. E, lamentavelmente, pós anos 80, o retrocesso ele é brutal. Né? E não só um retrocesso, Atucha, do ponto de vista de estrutura produtiva, mas também de social. Né? Mas tivemos uma retomada, enfim, é um ponto que nós discutimos também, e, lamentavelmente, a gente teve uma interrupção nisso em 2015, 2016. Muito boa introdução também. Vou ler o comentário do Marcelo dizendo assim: os caras do Conexão Xangai estão me dando argumentos para debater e informar meus pares de direita que defendem o mercado financeiro, estão perdendo emprego e salário. Eu vou só botar a tela do curso aqui, a gente tem o link na descrição do vídeo. É um curso EAD de ensino à distância, História Econômica do Brasil, Paulo Galo, Wallace Moreira, né? E olha que interessante aqui, vocês destacam a criação da Petrobras, quando o Brasil pôde ter uma montadora, né, Gurgel, a cana-de-açúcar, Proálcool, né, sempre movimentos que contavam com a participação do Estado brasileiro também. Eu queria perguntar aí, curiosidade histórica, né, o Paulo falou assim, ó, esse período de industrialização acelerada do Brasil, dos anos 30, né, e eu acho que tem um marco, né, quando o Getúlio decide abandonar a política, o Brasil agrário, que era o Brasil dominado pelo café, e decide industrializar o Brasil. O Getúlio é a figura central da industrialização brasileira, e ele passa a sofrer uma oposição ideológica, né? E tem aquele famoso embate que as pessoas falavam, quem estuda história econômica, entre o Roberto Simonsen, que defendia a industrialização, e o Eugênio Goudin, que defendia um Brasil mais focado na questão das vantagens comparativas, como se o Brasil tivesse que continuar como uma economia agrícola. Então, vou pedir para a gente contar um pouco de história. Fala um pouco sobre isso, Paulo, sobre essa resistência que havia já ao Brasil industrial. Boa, bem lembrado, Tuxa. Esse é considerado a controvérsia mãe da economia brasileira, né? Que é o debate Simonsen-Goudin, né? O Roberto Simonsen, que era um industrial, engenheiro, né? Não era nem economista, mas teve um papel fundamental na defesa de ideias de industrialização, de projetos de industrialização, e o Goudin, esse sim, um economista mais matemático, né, e que era mais defensor da ideia de vantagens comparativas e de que, portanto, o Brasil deveria seguir uma vocação agrária, uma vocação agrícola. Esse debate, é importante dizer que ele é um debate clássico na história do desenvolvimento de qualquer país do mundo. Até mesmo nos Estados Unidos se colocou isso, né, para você ter ideia, o Adam Smith, na Riqueza das Nações, defendia que os Estados Unidos não deveria se industrializar, que ele deveria seguir a vocação agrária dele, dado que os Estados Unidos era muito rico, né, tinha um potencial agrícola fantástico, né? Algo parecido também se deu na Coreia do Sul, quando o General Park quis fazer a POSCO, a estatal do aço na Coreia, o Banco Mundial falou, não, você tem que seguir as vantagens comparativas, aí plantar arroz, e nada de se meter a fazer aço na Coreia, porque não tem insumos, não tem nada. Então, esse debate que está colocado no Brasil, ali nos anos 40, né, do Simonsen e Goudin, ele é o debate-chave de toda a questão do desenvolvimento econômico para qualquer país, né, que é o debate de como sair das vocações básicas, que em geral são agro, agricultura e minerais, e construir capacidades industriais. Porque, veja, o Japão, Taiwan, China e Coreia do Sul tinham como vantagem comparativa produzir arroz, né? Essa era a vantagem comparativa deles. Os Estados Unidos também era uma potência agrícola e de produção de algodão. A história americana, se deixada, entre aspas, ao sabor das vantagens comparativas, tornaria os Estados Unidos o maior produtor de algodão do mundo, né? Só que esses países lutaram contra isso, se industrializaram, parte por questões da conjuntura histórica mesmo, né? Os Estados Unidos se industrializou por conta
principalmente do bloqueio continental do Napoleão ali, nas guerras napoleônicas, deu um impulso fantástico para as cidades da Nova Inglaterra. Assim como no Brasil, a crise de 29 deu um super impulso de industrialização. Quando o Getúlio assume, ele já senta ali numa cadeira em que havia uma onda já de industrialização que ocorria naturalmente graças à crise de 29, porque a gente não conseguia importar nada no Brasil. A crise devastou o comércio mundial. A diferença é que o Getúlio colocou um projeto consciente de industrializar o país, de depois criar uma Petrobras, criar uma CSN, criar um BNDES. Né? Ele desenvolveu a industrialização como um plano consciente, né? Essa que é a grande diferença. Então, num certo sentido, ele se alinhou, ou o Roberto Simonsen estava completamente alinhado a essas ideias getulistas, e que foram as que produziram a maior indústria emergente do mundo. É importante dizer que o Brasil, em 1980, tinha uma produção industrial que era maior do que da China e da Coreia somados, o Atucho Wallace. Não é brincadeira isso. O Brasil era a potência industrial em 1980. Né? E tudo isso a gente foi deixando cair por terra. Nos 80 teve uma crise hiperinflacionária, que a gente fala bastante no curso, foi um período delicado, com vários erros ali. Por exemplo, o Plano Cruzado cometeu vários erros, a parte do endividamento externo do segundo PND também foi problemática, enfim, tem muita coisa tem muita crítica para fazer de todo esse período. Mas abrir mão da ideia de país, de planejar, de se industrializar, é isso que a gente não pode. Foi isso que deu errado. De verdade, foi isso que deu errado. Achar que, bom, abandona tudo e o mercado vai resolver para a gente ver o que sobra nesse país. Aí está sobrando soja e minério de ferro, mas enfim. Osmiris está dizendo, excelente debate sobre desafios do desenvolvimento frente ao projeto neoliberal em curso. Educação, Política e Soberania está dizendo, sempre fui contra a teoria das vantagens comparativas desde a Faculdade de Economia. O desenvolvimento tem que se basear nas estratégias que garantam soberania e um projeto de nação. Wallace, bom, tem uma pergunta aqui do B. Figueiredo sobre Conexão Xangai, agora está sendo quinzenal, né? Quinzenal o programa, porque não teve domingo passado. Isso, quinzenal. Então, vamos ficar sempre mais atentos a isso. Wallace, eu já fui uma vez à Coreia do Sul e eu visitei aí a cidade que era a sede da Hyundai. Era muito interessante porque eles contam a história, que era uma vila de pescadores. Então, se fosse seguir a teoria das vantagens comparativas, aquela cidade nunca ia ter a base automotiva que tem, integrada a um porto, à exportação, ou seja, as vantagens comparativas elas foram construídas. E a Hyundai, quando eu visitei, ela caminhava para ser a maior montadora do mundo. Inclusive, iria superar a própria Toyota. Não sei qual que é a posição hoje, mas ela estava muito bem posicionada. Estava muito bem posicionada para isso. O que a Coreia ensina sobre teoria de vantagens comparativas e como é que, já que você está aí, quer dizer, de que maneira ela pode ajudar no debate sobre o Brasil? Veja, é interessante, porque, na verdade, a Coreia primeiro aprendeu com o Brasil. Porque a Coreia adotou uma política de industrialização substitutiva de importações. Né? Obviamente que a Coreia tem fatores históricos que nós não passamos. Por exemplo, nós discutimos até isso na aula do Vargas. Né? A Coreia, em 1960, ela passa por uma reforma agrária para construir e fortalecer a burguesia nacional. Esse é um ponto fundamental que vai fazer com que, por exemplo, a Coreia tenha avanços significativos na construção de suas grandes campeãs nacionais. Né? Eu, até hoje de manhã, hoje mais cedo, para mim era de manhã, né? Para o Paulo era à noite. Mas a gente estava discutindo sobre o governo JK, né? Que no Brasil, como que se criou um preconceito com o conceito, o termo de campeãs nacionais. E na Coreia isso é muito comum, porque de fato foi uma política exitosa. Né? Você escolheu grandes empresas. A Hyundai foi uma delas. Eu escrevi um artigo para o blog do Paulo. O pessoal que tiver interesse pode ler. E até no curso da Coreia tem uma aula sobre isso, em que a gente aborda a questão do surgimento da Hyundai. E vejam, é um fenômeno de um projeto nacional que surge no segundo plano quinquenal, em que o presidente Park ele dizia, olha, para uma nação ser grande nação soberana, ela tem que ter suas empresas nacionais em setores estratégicos. Naquele momento, né, no período fordista, a indústria automobilística era um setor relevante que precisaria ser desenvolvido. E o presidente Park tinha uma empresa chamada Syngin, né, que ela quebra, a GM a GM norte-americana incorpora, faz uma fusão e aquisição, e o presidente Park chama essa empresa e fala, olha, a gente quer que vocês ampliem o conteúdo nacional. Eles disseram não. O presidente Park convida a Hyundai e, olha, eu tenho um projeto de desenvolvimento chamado Projeto de Desenvolvimento de Longo Prazo da Indústria Automobilística. Isso em 1964, 66, que é o segundo plano quinquenal.
a Hyundai compra o projeto, que é em Ulsan, né, que é a cidade que você visitou, né, e que é um grande polo industrial, né, inclusive tem um dos maiores polos petroquímicos. Né? Polo petroquímico sem a Coreia ter petróleo, viu, Paulo? É um dos maiores polos petroquímicos Você vê, do que mundo absurdo, e não tem. Que absurdo, né? Enquanto o pessoal está destruindo no Brasil o polo, a nossa estrutura de petróleo e gás, né, os caras aqui fortalecem. Mas, enfim, eu estou só voltando para finalizar. Então, o presidente Park seleciona, né? Os Estados Unidos tentam boicotar o surgimento da Hyundai, é uma história bem interessante. Né? O presidente Park ele promove um processo de subsídios e incentivos muito forte para a empresa. A empresa produz o seu primeiro carro, o Pony, em 1968, Que, aliás, era 69, ridículo. Né? Que, aliás, era Que era ridículo. ridículo. Mas ridículo com 75% de conteúdo nacional. E isso vai fortalecendo a cadeia produtiva interna. Em 1990, Tuxa, eu escrevi um trabalho para o IPE, um capítulo de um livro sobre cadeias globais de valor, que eu falo sobre a indústria automobilística da Coreia. Né? Em 1990, 92, as revistas especializadas no setor automotivo apontavam e diziam que nenhuma empresa sul-coreana ficaria viva após anos 90. Resultado, né? A Hyundai, hoje, é a terceira ou segunda maior empresa automobilística no mundo. A única que quebrou foi a Kia. E o presidente, para proteger a sua indústria nacional, criou regras que só quem poderia comprar a Kia em 1997 era a empresa nacional. A Hyundai compra a Kia e domina quase 80% do mercado interno da indústria automobilística. É uma história extraordinária, né, de enfrentamento aos boicotes norte-americanos com o argumento, Atush, né, que é aquilo que você citou, de que a Coreia não precisava e não poderia ter uma empresa como tal, porque precisava, ela teria não tinha vantagens comparativas para isso. Só que o presidente Park, na biografia dele, ele deixa muito claro, vantagens nós criamos através de investimento público. E é isso que ele faz, é isso que a Coreia fez. É muito interessante isso que o Wallace falou, e eu vou passar para o Paulo fazendo uma provocação aqui, quer dizer, você pega o seguinte, quer dizer, a Hyundai compra a Kia, 80% de mercado. Em tese, isso levaria à ineficiência. Mas uma diferença que as pessoas sempre apontam entre a Coreia e o Brasil é que a Coreia conseguiu industrializar fazendo substituição de importações, mas depois voltando as suas empresas para o mercado internacional. O grande erro do Brasil foi, por exemplo, ter confiado em multinacionais e não ter criado empresas locais, porque as multinacionais, nesse processo de industrialização, elas mandavam para o Brasil suas linhas de produção ultrapassadas. E aí todo mundo viveu aquele debate nos anos 90 do Collor, que o Brasil produzia carroças. Né? O Brasil não tinha uma empresa, até no curso tem a imagem da Gurgel lá, o Brasil não tinha empresas nacionais fazendo carros para o mercado global. E aí você não ia chegar lá assim, ó, Ford, Volkswagen, vamos fazer aqui no Brasil os melhores carros do mundo para vender para os americanos. Então, passo para você refletir sobre isso também, a diferença, né, Paulo, sobre os dois modelos. Não, é exatamente isso, Atucho. Acho que você pegou no ponto-chave aí. É importante colocar que o processo de desenvolvimento econômico ele é muito assimétrico, né? Porque as pessoas têm uma visão meio poliana disso. Então, para um país se desenvolver, ele precisa sair do zero da plantação de arroz e criar uma potência, uma empresa que seja uma potência industrial. Então, para pensar como que a Coreia conseguiu criar a Hyundai. Era um país super pobre, fazia bicicleta, peruca feita de cabelo humano nos anos 60 e, de repente, conseguiu construir uma das 3 maiores empresas de carros do mundo. Quer dizer, não é trivial fazer isso daí, e com capital nacional. Então, no Brasil, acho que a gente foi pouco ousado, inclusive no curso a gente discute, a gente faz a crítica ao Juscelino, até ontem a gente deu uma aula aberta lá no meu canal do YouTube, se vocês quiserem assistir, no curso a gente tem as aulas mais detalhadas, né? Até o Wallace defendeu o JK, ainda bem, porque eu estava criticando ele muito, mas um dos pilares do JK foi usar o capital multinacional. O Fusca e a vinda da Volkswagen para o Brasil é um símbolo disso. Então, enquanto o General Park estava tentando construir a Hyundai, que é uma tarefa hercúlea, o Brasil estava trazendo os alemães aqui para fazer Fusca aqui para o Brasil. Tudo bem, o JK fez um monte de coisa legal, a ideia não é detonar ele, mas essa percepção de que é importante criar empresas nacionais poderosas e que conquistem o mercado mundial é chave. E aí tem outro ponto, Atucho, que você falou, que é super importante, que não adianta você proteger a economia e criar um monte de empresa nacional doméstica ineficiente que só atende o mercado interno. Precisa conquistar o mercado mundial. E esse salto, o General Park, a gente está usando Coreia, mas podíamos falar também de China, de Taiwan, de Estados Unidos, de Alemanha ou até de Inglaterra, mas o General Park tinha clareza da importância de se conquistar o mercado mundial, porque a barra de qualidade, né, a medida de qualidade ou de desempenho,
era a conquista do mercado mundial. Então, vários shyballs, o Wallace pode nos contar melhor isso, não conseguiram ter sofisticação tecnológica, avançar e conquistar o mundo. E o General Park puxou o tapete deles, porque ele tinha, claro, essa importância de se provar no mundo, né? Então, no Brasil, não só a gente não turbinou capital nacional, como também a gente não conseguiu se provar no mundo. Tem gloriosas exceções, né, que confirmam a regra, que são a Embraer, que são a WEG, que são a Marco Polo. Então, a gente tem empresas que conseguiram fazer isso, mas o que faltaria no Brasil seria milhares de empresas com essas características, né? Conquistar o mundo. A gente chegou até um estágio ali do processo de substituição de importações no início dos 80, e depois a gente não conseguiu avançar mais. A Coreia avançou, Taiwan avançou, a China avançou, a Malásia está avançando. Então o Brasil meio que jogou a toalha, né? O grande erro do Brasil foi ter jogado a toalha. A gente jogou a toalha nos anos 90. É muito interessante o que você fala e também essa menção que você faz aos chaebols, né? Quer dizer, que são esses grandes conglomerados sul-coreanos. A Elisângela fala assim: o Brasil sempre sofreu influências, chantagens e pressões que interferiram e interferem no desenvolvimento e manutenção. Eu sei que um tema que preocupa muito o Wallace é a questão do lawfare, né? Dessas chantagens, etc. e tal. Bom, o Brasil se desindustrializou, mas era muito competitivo, por exemplo, na construção pesada, sofreu a Lava Jato. A Coreia também teve prisão de presidente da Samsung, dessas grandes empresas. E aí eu queria perguntar para o Wallace se os países que estão em desenvolvimento são sempre atacados pelos mais desenvolvidos. Quer dizer, como é que é esse jogo entre as nações, né, aquelas já desenvolvidas, aquelas que querem se desenvolver? Passo para o Wallace falar também sobre esse jogo de pressões que é mencionado aqui pela Elisângela. Diga lá, Wallace. Vamos lá. O processo de desenvolvimento econômico, cara, ele é um fenômeno geopolítico, para além de fatores econômicos, né? O Paulo colocou um conceito-chave, que é a questão da assimetria. O capitalismo, ele é assimétrico, né? As economias que se industrializaram primeiro, elas impõem barreiras, é aquilo que o Ha Joon-chang chama, né, chutando as escadas. As economias centrais, elas chutam as escadas, né, para que os países periféricos não tenham êxitos em avançar, né, na sua estrutura produtiva, no seu nível de desenvolvimento. Agora, quando você tem uma articulação interna que permite com que você supere essas barreiras, eu acho que isso é fundamental. Por exemplo, o papel da burguesia com o governo, né, se articulando em prol de um projeto nacional, isso é muito importante, mas você vai enfrentar essas resistências. Historicamente, os Estados Unidos sempre se articulou para tentar impedir, por exemplo, que a Coreia, que o Brasil, né, que essas economias, elas ascendessem. O Japão passou por isso, a China está passando por isso. A China hoje, né, um exemplo. A China hoje é um exemplo disso. Né? O setor de semicondutores, eu fiz um trabalho agora para a CEPAL sobre o setor de semicondutores na China, em que eu discuto basicamente como que o cenário geopolítico imposto pelos Estados Unidos para impedir que a China, né, estruture e fortaleça seu setor de semicondutores, que é hoje um dos setores mais estratégicos na economia mundial, que hoje, aqui no Brasil, né, o Paulo Guedes e o Bolsonaro estão destruindo a única empresa da América Latina que produz semicondutores, que é o CETEC. Né? Mas veja, aqui na Coreia, cara, tem uma experiência recente que é muito similar à do Brasil. Eu já tive no seu programa 2 vezes para a gente discutir um pouco, né, a questão da Lava Jato, a questão da Lava Jato na Coreia, é que no Brasil, cara, historicamente, a gente aborda muito isso no nosso curso. O discurso moralista contra a corrupção sempre foi usado para desestabilizar e promover golpes, Atush. Em 45, isso foi feito com Vargas, né? E aí o Vargas volta em 50, 54, de novo se constrói todo um cenário. Se você pegar as figuras e os atores envolvidos no suicídio do Vargas, são os mesmos atores que estão envolvidos no golpe de 64. Né, que promoveram o golpe de 64, que derrubaram o João Goulart. E sempre com o discurso moralista contra a corrupção. Por que eu estou dizendo isso? Com o Collor também, em 89, em 92 teve a queda do Collor, o discurso contra a corrupção. Né, em 2005 tentou derrubar... Isso, em 2005 tentou derrubar o Lula, né, com a questão da história do mensalão, e o discurso da corrupção veio pesado sobre isso. E com a Dilma, o mesmo discurso, e hoje, mais do que nunca, fica em evidência quem eram os verdadeiros corruptos, né, que acusavam a ex-presidente Dilma de ter cometido ilegalidades. Agora, veja, por que isso me incomoda e eu acho um equívoco muito grande? É óbvio que todos nós somos contra a corrupção, mas a forma como você combate a corrupção é fundamental para você preservar suas estruturas produtivas. Você não pode combater a corrupção quebrando cadeias produtivas, punindo empresas nacionais, que foi o que o senhor Sérgio Moro fez
né, aliado à Lava Jato, aliado aos interesses dos Estados Unidos. Os documentos provam isso, a Vaza Jato prova isso, né, que houve sim uma articulação dos Estados Unidos, dos interesses norte-americanos, em quebrar cadeias produtivas nacionais. As grandes construtoras brasileiras, elas estavam no pé de igualdade, superando empresas norte-americanas em licitações no mundo inteiro. Isso não é trivial, isso é muito importante, né? Foi um setor que se alavancou e se fortaleceu muito na economia brasileira no período recente, com os grandes projetos de construção de infraestrutura. A taxa de investimento como proporção do PIB no governo Lula chegou a quase 20%, meu caro. Né? A coisa que a gente não via há muito tempo. E isso fortaleceu os setores e empresas estratégicas. E qual foi a reação, né, do establishment? Foi uma articulação com uma figura, né, que tinha seus interesses, isso está em evidência, assumiu o cargo no governo Bolsonaro de ex-ministro, tentou negociar uma cadeira no STF, né? Não deu certo e hoje é candidato a presidente, está se colocando como candidato a presidente. E aí, veja, qual que é a diferença em relação à Coreia? A Coreia você teve, né, o problema da Samsung, que foi o que ficou mais em evidência. E o que foi que aconteceu? O líder, o presidente da empresa, o Lee, ele foi preso, né? Mas em momento algum a empresa foi punida. Em momento algum. Mas aí veio um fator interessante, né? Que eu até escrevi sobre isso no meu Twitter, talvez uma coluna, botei no blog do Paulo também. Agora, com a crise de semicondutores e a crise da Covid, o presidente da Samsung, ele foi solto porque a sociedade sul-coreana é contra a prisão dele. E ele foi solto porque... cara, isso é extraordinário. Ele foi solto porque a sociedade era contra e ele era uma figura central, Atushi, para negociar a expansão da capacidade produtiva do setor de semicondutores no país, para não ficar dependente de outros, e, ao mesmo tempo, para produzir vacinas, para não ficar dependendo de vacinas de outros países. A Coreia é um dos países com maior percentual de vacinação da população no mundo. Então, veja, a Samsung, que muitos conhecem como uma empresa que produz eletroeletrônicos, é uma empresa que está fabricando vacinas para o país. E vai exportar, e vai começar a exportar para o mundo. E quem articulou tudo isso foi o presidente da Samsung, entende? Então, veja, você pensar no combate à corrupção não implica em você punir atores estratégicos para o seu desenvolvimento, punir empresas. Foi isso que a Lava Jato no Brasil fez, com um propósito claro, de colocar o Brasil na condição subordinada aos interesses norte-americanos. Está aí a quebra da cadeia produtiva da Petrobras e também a quebra da construção civil. Wallace, muito legal isso que você fala, e essa conversa está sendo muito boa, porque a gente vai encadeando os pontos aqui junto com a comunidade. Olha, o Ramos Broto Vec, advogados, ele fala assim: temos uma elite vassala que se contenta em fornecer mão de obra barata e matéria-prima para os países centrais. O mercado não é democrático. E aí, Paulo, a gente tem uma situação de fato muito interessante. Por quê? Você tem setores da burguesia brasileira que buscam esse desenvolvimento associado, né, ao imperialismo, ou um subdesenvolvimento associado, achando o seguinte: não, vão cair algumas migalhas lá para a gente e a gente se contenta com as migalhas. Eu queria perguntar para você se é possível reindustrializar o Brasil sem uma burguesia nacional, né? Porque não tá sobrando burguesia nacional. Vou dar até um exemplo agora interessante, né? Parece que tudo está sendo dominado pelos grandes fundos de investimento, BlackRock, não sei mais o que, enfim, esses fundos financeiros. Como que você cria um projeto de desenvolvimento se você não tem mais os chamados capitães de indústria, né? E primeiro, se você acredita nessa premissa, né, de que é possível reindustrializar o Brasil. Boa, é bom você ter tocado nesse ponto, porque lá no curso a gente tem um grande bloco que começa no JK, que é conhecido como desenvolvimentismo dependente e associado, que depois foi, inclusive, teorizado de maneira mais elegante pelo FHC, né? Que, inclusive, implementou isso. Né? E o Faleto, né, FHC, e depois ele acabou implementando no governo dele. É um pouco essa ideia de que, dado que a gente não tem burguesia, ou que a gente não tem domínio tecnológico, a gente precisa importar das multinacionais, precisa se associar, né? E é o que dá para fazer. Que é uma visão contrária ao que se faz na China, ao que se faz no leste da Ásia, ao que se fez na Coreia, que o Wallace também nos contava aqui. Então, Atushi, a gente não pode esperar que parta da burguesia industrial uma liderança de um processo de desenvolvimento. Não é assim que funciona. É o Estado que tem que botar isso para rodar, que tem que articular isso. Pensa no caso de Ulsan lá, que você visitou. Se dependesse dos burgueses, dos pescadores e do pequeno comércio de Ulsan, não teria se construído ali um grande polo petroquímico, um grande polo industrial do aço, com a POSCO e uma Hyundai. Se em Shenzhen, na China, que a gente falou várias vezes aqui já aqui na TV 247,
o governo chinês não tivesse projetado e desenhado um Vale do Silício chinês, não partiria daqueles 70 mil pescadores de Shenzhen a construção de uma megalópole tecnológica como a que existe hoje. E no Brasil é o mesmo raciocínio. Então, quem tem que botar isso para andar é o Estado brasileiro. Agora, claro que a gente não pode ser inocente, a gente tem que discutir quais são os interesses, né? Qual é o arranjo de forças dentro do Estado, né? Porque se você não tem um arranjo de forças, né, que privilegia o desenvolvimento industrial, tecnológico, de ciência e tecnologia, aí realmente não funciona. Mas o Brasil tem plenas capacidades técnicas e tecnológicas ainda na iniciativa privada, o Brasil ainda tem um espólio tecnológico muito importante e a gente tem capacidades estatais de sobra, com BNDES, com Petrobras, com Eletrobras, com Banco do Brasil, com Caixa, mesmo com todo o desmonte que foi feito, o Brasil ainda tem uma potência de política pública muito grande, que se colocada a serviço de desenvolvimento de ciência e tecnologia e indústria, teria muito potencial. Então, eu acho que eu acho que essa leitura feita pelo FHC e a estratégia seguida pelo Brasil do desenvolvimentismo dependente e associado, no final do dia foi nosso grande equívoco, sim, como aliás você colocou, né? Que é o contrário do que a Ásia fez, e não é fácil. Não estou dizendo aqui que a China, ou que a Coreia, ou que Taiwan tiveram uma tarefa fácil para desenvolver um parque industrial tecnológico como o que eles têm hoje, inclusive sendo bombardeado pelos americanos o tempo todo, até hoje, né? Até hoje. Então, é um caminho difícil, mas é o único caminho. Não existe desenvolvimento econômico sem uma construção local, nacional de capacidades tecnológicas. É o que os europeus fazem, os nórdicos, os alemães, os ingleses, os americanos, os canadenses. É o único caminho, não existe outro caminho. Não existe desenvolvimento dependente e associado, não existe isso. Porque aí seria um presente, na verdade. Exato, exatamente. Aí vão entregar rapadura para a gente? Não vão entregar. Não vão. Exatamente. Eu queria perguntar para o Wallace se ele acredita na reindustrialização do Brasil e por quê. Como é que a gente pode construir esse processo? Depois aí eu vou entrar com vocês, Paulo e Wallace, também se há oportunidades abertas nesse conflito Estados Unidos-China. Mas primeiro o Wallace falando sobre a reindustrialização. Eu acho que sim, Atucha, porque veja, a desindustrialização, ela não é, no Brasil, ela não é absoluta, ela é relativa. Por que relativa? Porque ainda, mesmo com destruição de várias cadeias, setores estratégicos, né, ainda a gente tem setores que mantiveram, né, suas capacidades. Né? O Paulo citou aí a WEG, a Embraer, a Petrobras, nós temos um complexo industrial da saúde extraordinário. Se tivéssemos hoje um presidente com mínimo de bom senso, o Brasil estaria muito mais avançado no processo de vacinação e exportando vacina para o mundo, inclusive ajudando os países africanos, entendeu? Daquela política, né, do Celso Amorim de ampliar e aprofundar as relações com países periféricos, excluídos do centro do poder. Né? Mas, lamentavelmente, não tem. Mas, veja, o Brasil tem essas capacidades. E isso, né, é fundamental. Né? O Paulo é um dos maiores especialistas do Brasil sobre a teoria da complexidade econômica, e a base da construção de setores mais complexos, intensivos em tecnologia, é você ter capacidades internas construídas, porque essa capacidade interna construída, ela permite com que você absorva conhecimento tecnológico, internalize e desenvolva o processo de inovação, porque discutir industrialização hoje é discutir inovação. Porque a gente está falando da indústria 4.0. E aí, veja, essa indústria 4.0, ela abre janelas de oportunidades, né? Já tangenciando um pouco aí o que você está levantando em relação ao que o Paulo vai abordar. O conflito China-Estados Unidos, né, ela abre janelas de oportunidades, não só isso. Né? A indústria 4.0, com setores que estão se desenvolvendo, como o 5G, 6G, que está se desenvolvendo, a internet das coisas, né? O Big Data, todos esses elementos, a economia digital, ela abre janela de oportunidade. O Brasil tem um potencial construído. Esse potencial construído, ele pode ser fomentado se tiver políticas de investimento. O desafio, eu acho, é como promover esse processo de investimento na reabilitação e fortalecimento dessas capacidades construídas e também, ao mesmo tempo, Atushi, realocar isso para setores estratégicos. Vou citar um caso. Né? Aqui na Coreia, o que o governo está fazendo agora? Fortalecendo seu complexo econômico e industrial da saúde. A Coreia nunca investiu nesse setor. E aí o que a Coreia está fazendo? Realocando capacidades de outros setores para esse setor para se desenvolver. Tanto é que a vacina agora está sendo fabricada aqui, entende? Então o Brasil tem essas capacidades, pode realocar, né? O Brasil tem setores considerados estratégicos muito fortes.
Agora, precisa, eu acho, na minha opinião, e eu acho que o Paulo também concorda com isso, o Brasil tem que repensar seriamente o seu modelo macroeconômico. Não dá, o tripé macroeconômico, Tuxa, o meta de inflação, o teto de gás, que era antes só o superávit primário, agora é o teto, que é pior ainda, né? E a lógica do câmbio precisam ser repensados. A gente já tem, desde os anos 90, né, 2 décadas, estamos caminhando para 3 décadas perdidas, com exceção do governo Lula, que teve uma taxa de crescimento considerável. E foi justamente quando se flexibilizou a política econômica. Agora, isso não é fácil, né? Se fosse, isso não é fácil. E um dos elementos que dificulta muito a gente pensar nessa articulação é justamente aquilo que você estava dialogando com o Paulo. A nossa burguesia, ela tem interesse em promover e se articular com o Estado em prol do desenvolvimento, porque, veja, sem isso, dificilmente nós conseguiremos. E em países do mundo nenhum há desenvolvimento com o setor privado se isolando, se associando ao capital estrangeiro. Né? É necessário, e a experiência, né, de outros países mostram isso, de uma articulação entre o capital nacional e o Estado. Isso não significa dizer, né, nós não queremos investimento estrangeiro direto. É óbvio que nós queremos, mas o investimento estrangeiro direto ele deve estar associado a um projeto de nação, a um projeto de Estado, a um projeto de soberania, e não um projeto de aprofundamento da dependência. Vou pegar aqui só para finalizar. O regime automotivo brasileiro do Fernando Henrique, em 1996, que a gente trata na nossa aula. O Fernando Henrique implementou um processo, uma política de modernização da indústria automobilística que quebrou toda a cadeia do setor de autopeças, que era nacional. Era 75% de capital nacional, caiu para 25%. Então, não dá para a gente dialogar com um projeto de desnacionalização mais ainda da estrutura produtiva brasileira. Entende? Quem não se lembra, né, da COFAP, da Metal Leve, dessas empresas que eram importantes. Assim, o Brasil tinha tanta empresa, assim, quer dizer, relevante, que hoje a gente nem sabe o que aconteceu. O Carlos Alberto está dizendo assim, a intenção não era vacinar, era ganhar propinas com vacinas, inclusive que não existiam, só roubalheira sobre essa questão. Mas isso tem um aspecto importante que toca no ponto das compras governamentais. Vou dar um exemplo, Paulo. Começaram a chegar os tais caças suecos, né, que foram comprados. Começou no governo Lula, foi comprado no governo Dilma. Essa discussão da compra dos caças, ela estava vinculada a uma questão, produção local e transferência de tecnologia também. Enquanto o Wallace falava sobre Estados Unidos, China, eu ficava pensando no 5G, né? E aí eu lembrei, o Brasil já teve uma grande empresa de telecomunicações que era a Promon, e mesmo as empresas internacionais, a NEC, a Ericsson, tinham produção local grande aqui no Brasil. Eu queria perguntar para você, Paulo, de que maneira que o Brasil pode usar o seu mercado, porque o mercado, afinal, é um mercado gigantesco, são 200 milhões de habitantes, tal, numa renda relativamente alta, para provocar a industrialização. Por exemplo, a gente vai ter o 5G agora. Então tá, vamos comprar o 5G da China, ou vamos comprar o 5G... Mas não dá para chegar e falar, vamos comprar, mas vocês têm que produzir essas centrais telefônicas aqui no Brasil, tem que transferir tecnologia. O que o Brasil deve fazer numa linha até de explorar essas oportunidades entre China e Estados Unidos? Não, é exatamente isso. A gente tem um poder de barganha enorme que poucos países do mundo têm, que é o tamanho do nosso mercado interno. Então, ter 210 milhões de habitantes com uma renda per capita de 10 mil dólares, claro que tem uma desigualdade brutal nisso, mas significa um poder de consumo que é um ativo brasileiro, né? E, de novo, para usar a lição dos asiáticos, especialmente da China mais recentemente, o que se fez lá foi barganhar o acesso ao mercado interno em troca de transferência de tecnologia. Tão simples quanto isso, né? Então, os chineses eles colocaram como condição para as multinacionais entrarem lá, produzirem de maneira barata para exportar e também para abastecer o mercado interno chinês, e agora cada vez mais abastecer o mercado interno chinês, porque veja que a China já está com uma renda per capita de 15 mil dólares, colocar como contrapartida a entrada no mercado interno chinês, transferência de tecnologia, né? As multinacionais eram obrigadas a fazer joint ventures. Até hoje você tem uma empresa como... É engraçado porque, por exemplo, a Mercedes lá, ela é uma JV que é metade do município de Xangai, metade da Mercedes. A Porsche é metade de Pequim, metade da Porsche, né? São os arranjos super interessantes. Então, no Brasil, a gente nunca pensou, né, de maneira estratégica nessa questão de transferência tecnológica. Falou, olha, vocês querem o 5G é um baita exemplo, né? Olha o ativo que o governo brasileiro tem na mão, que é a concessão de 5G. E tem duas maneiras de você pensar isso. A gente pode simplesmente pegar uma outorga pública, vamos botar 20 bilhões, 30 bilhões de reais no caixa do governo
e pagar a dívida, né? Cada ponto percentual de alta de Selic é 50 bilhões de reais, então o 30 bi da outorga do 5G já é diluído em 1 ponto percentual de alta de juros, ou a gente poderia pensar em arranjos produtivos locais. Fala, ó, chineses, vocês querem botar o 5G de vocês aqui no Brasil? Ótimo. Então nós vamos fazer parques tecnológicos locais em que vocês vão transferir tecnologia para o Brasil aprender a produzir 5G. É assim que a Ásia fez. E é assim que a gente deveria pensar. Então, isso é tarefa do governo. O governo ele deveria se alavancar no nosso mercado doméstico e usar isso como moeda de troca para transferência de tecnologia. Porque deixar a multinacional... E veja, não tenho nada contra multinacionais, nada contra, né? Agora, você simplesmente achar que elas vão chegar aqui, vão entregar para a gente o know-how tecnológico, como diz o Carlos Gadelha, o ouro tecnológico, elas não vão entregar. Elas vêm para cá, exploram o mercado doméstico, né, reduzem custo de transporte, porque elas produzem aqui os componentes mais baratos e continuam tendo lucro, abastecendo o mercado interno brasileiro. Só que isso não produz desenvolvimento econômico. Para produzir desenvolvimento econômico, a gente precisa produzir tecnologia, não consumir tecnologia. É muito bom isso que você colocou. A Ana Souza está dando uma solução fantástica aqui. Ó. A solução é colocar essa galera top do Conexão Xangai no Ministério da Economia. Parabéns, 247. Era Economia, Indústria e Comércio, né? Tinha essa coisa aí. Nem sei se ainda tem Indústria e Comércio. Acabaram com o Ministério da Indústria e Comércio. Loucura. Exatamente. E aí, Wallace, olha que interessante, né? Isso que o Paulo fala. Vamos usar, então, na verdade, o nosso mercado interno tal para criar os parques tecnológicos locais. O Brasil não estava usando o pré-sal justamente para criar uma indústria naval, para criar uma indústria de plataformas, disso, daquilo, e tudo isso foi destruído pelo Sérgio Moro. Na sua opinião, será que a gente não teria que também usar a produção de petróleo, as riquezas naturais brasileiras, para também criar todo um setor produtivo de óleo e gás? E olha só uma coisa importante, hein? O curso é pago, hein, gente? Mas tá aqui, ó. Que aula, de graça, não dá para ser interrompido. Né? Lula, presidente, Lula, tem que escutar esses dois aí. Vamos falar sobre o petróleo. Acho que ele já sabe um pouco, bastante, inclusive, de como criar esses parques locais. Mas, Wallace, fala sobre como, na verdade, se ainda é possível, né, usar o petróleo brasileiro para desenvolver o país. Cara, eu acho que a Petrobras é um dos maiores atores estratégicos para o desenvolvimento econômico brasileiro, uma das maiores petrolíferas do mundo. Né? Durante os governos do Lula e da Dilma, a curva de crescimento, né, de investimento no setor é extraordinário. E isso fortaleceu tanto a Petrobras e principalmente fortalecendo sua cadeia de refino para reduzir a dependência internacional, né, e inclusive permitir a Petrobras administrar o preço para não impactar, né, a variação do barril e a variação do câmbio na sociedade, na população. Isso foi muito possível por causa desse fortalecimento da cadeia produtiva. Mas não só isso. A Petrobras também fortaleceu outras cadeias, como, por exemplo, a indústria naval. Né? A Petrobras foi fundamental para isso. A quebra da Petrobras, principalmente com o início ali com a Lava Jato, depois com o Temer quebrando ali, né, toda a estrutura, vendendo, privatizando, e privatizando partes da empresa. Agora o Paulo Guedes está vendendo, por exemplo, a RLAN, uma empresa que tinha ali mais de 3 bilhões de dólares, foi vendida por 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 500, a metade do preço. Então, para além de você estar entregando patrimônio, você está impossibilitando, né, que o país use essa empresa estratégica para o desenvolvimento econômico. E aí, a pergunta que você faz, é possível retomar, né, a Petrobras e usá-la como, ou direcioná-la como um ator estratégico para o desenvolvimento? Eu acredito que sim, Atush. Agora, o professor José Sérgio Gabrielli, que para mim é o maior especialista no setor e foi um dos maiores presidentes que esse país já teve na Petrobras, responsável, né, pelo fato da Petrobras chegar no topo de valorização de mercado, de construção de cadeias produtivas, ele é pessimista em relação a isso. Né? Ele acha que o tamanho da destruição é muito grande, né, para se pensar na Petrobras como um ator estratégico para o processo de reindustrialização, de desenvolvimento econômico brasileiro. Eu acho que é possível. Né? Eu acho que é possível, sim, retomar agora. É uma questão política. Para além da questão econômica, é um enfrentamento político. Qualquer pessoa, né? Se o ex-presidente Lula ganhar a eleição e se colocar, e ele já deixou claro aí em falas que vai retomar, que vai acabar com a política de preço de paridade de importação, né? E não vai permitir esse tipo de política de reajuste abusiva, e ao mesmo tempo ele retomar o Ciro Gomes, por exemplo, também faz o mesmo discurso, né? Qualquer um desses que venha a ter
essa postura de retomar a Petrobras e fortalecê-la, vai enfrentar uma resistência daquilo que se chama mercado e dos interesses internacionais muito grande. Não é à toa que o senhor Sérgio Moro está na campanha. O Sérgio Moro, né, é a garantia de que isso não vai ser revertido. É por isso que a grande imprensa e mercado estão apostando muito na sua candidatura, e o Dória já está até articulando com ele para poder ser o vice, ou enfim, articular uma chapa única com uma chamada terceira via. Porque eles podem ou ser seja, a garantia de que isso... Pelo que você fala, então, o Sérgio Moro é uma garantia de subdesenvolvimento, né, no Brasil. Sim, sim, sem dúvida, cara. O Sérgio Moro é a figura mais perniciosa e perigosa para o país hoje. Porque ele é um representante nato dos interesses norte-americanos dentro do Brasil. O fato de ele ter quebrado cadeias produtivas, ido para o governo e depois ir prestar serviço, trabalhar para os Estados Unidos, nos Estados Unidos, e beneficiar empresas que se beneficiaram da quebra da Petrobras, das construtoras, é emblemático. É emblemático. Né? Para além de todos os erros jurídicos que ele cometeu, né, que não se sustenta um processo dele, o processo do ponto de vista econômico é muito claro. Né? E não à toa ele já escolheu um dos seus consultores econômicos, né, que é o Pastora, que tem esse mesmo alinhamento, esse mesmo discurso contrário à ideia de desenvolvimento nacional. Pastor é um cara, só vou fazer um parênteses aqui, não sei se é amigo de vocês, não, mas eu já entrevistei algumas vezes aquele cara. Para qualquer problema, ele vai propor uma recessão antes. Primeiro a recessão, depois a gente vê o que faz. É mais ou menos assim que ele atua. Mas, enfim, vamos lá, Paulo. Deixa eu passar para você. Tem perguntas que chegaram aqui do público. O só João fala assim... A gente citou, rapidinho, Atush, tem uma aula dos anos 80, a primeira metade dos anos 80, que a gente entra numa recessão brutal entre 81, 82 e 83, que esses seres são responsáveis por isso. Né? E que hoje a grande imprensa protege a figura. Ninguém fala do desastre que esse cidadão fez no país. Exatamente. Olha só, Paulo, aqui duas perguntas interessantes. Né? Como romper para o desenvolvimento do Brasil se as instituições estão a serviço do imperialismo? Né? Vai acabar essa lenga-lenga da corrupção? Né? E também o João Fernandes pergunta sobre a questão dos BRICS. Se, vamos dizer assim, com uma eventual vitória do Lula e os BRICS retomados com Rússia, China, haveria espaço para mais desenvolvimento também. Não, claro, inclusive a gente já fez isso. Eu acho que o Celso Amorim é o grande exemplo e o grande símbolo disso. Né? O Celso Amorim, na era Lula, ele desempenhou esse papel, ele teve o Brasil foi um país-chave na articulação dos BRICS, inclusive. Se hoje tem a ideia de BRICS, né? Por um lado foi aquele economista do Goldman Sachs, que ganhou muito dinheiro com isso, que era eu esqueci o nome dele, Jim O'Neill, né? O Jim O'Neill veio com essa sacada dos BRICS e tal, fizeram vários fundos de investimento para você botar dinheiro nos BRICS, esse para o lado do marketing financeiro. Mas para além disso, da questão geopolítica mesmo, junto com a articulação do Manteiga, o Manteiga foi um cara-chave nisso também, o Guido Manteiga, quando ele fortaleceu o G20, né? Então o Brasil não só participou, como liderou, né, essa formação de um bloco de fato de BRICS, de G20. Então tem espaço, né? Porque a pergunta aqui é evidente que a gente está sempre sob bombardeio do império, por assim dizer. Né? E os Estados Unidos não faz isso porque ele é malvado, porque ele é bonzinho, ele faz isso porque ele tem poder. Quem tem poder, em geral, exerce, né? Até o nosso amigo Elias Jabbour, ele tem uma visão mais otimista com a China, que a China seria o império do bem e tal, mas eu mesmo tenho ressalvas, eu brinco com ele disso. Eu acho que quem está no poder exerce o poder. Então, assim, a gente que tem que ficar esperto e, obviamente, se proteger, né? Se defender, usar a cabeça e não achar que eu costumo brincar do leão come carne, né? Não adianta você achar que o leão vai ser seu amigo, né? Então, mas a gente já deu exemplos, né? Aqui mesmo na era Lula e com o Celso Amorim, do que é possível fazer. E é possível fazer muita coisa, muita coisa. O Brasil liderou na África, o Brasil foi uma fronteira, abriu fronteiras de investimento para empresários brasileiros na África e para questões geopolíticas, né? O Brasil, na ONU, né? Ele era um símbolo de força dos pobres e emergentes, quer dizer, por isso que os Estados Unidos fica meio bravo com a gente, porque ele enxerga essa capacidade de liderança do Brasil, né? Então, já não bastasse a China para atrapalhar a vida dos americanos. Tudo que eles não querem é Brasil e China atrapalhando a vida deles, né? Então, imagina, né? não é mole, né? Imagina uma potência regional também. Eu vou compartilhar aqui mais uma vez aqui a tela do curso, lembrando que a descrição do curso está na descrição do vídeo, né? Aula de altíssimo nível, então avisando aí o pessoal, é aula de economia
para vencer qualquer debate, né? Então, passo para o Wallace para derrotar qualquer neoliberal no debate. Diga lá, Wallace. 20 anos que a gente quebra a cabeça com essas coisas. A gente dá aula disso há 20 anos, né? Exatamente. É um curso, diga lá, Wallace. É um curso que a gente construiu, né, pensando tanto nas pessoas que não são da área de economia, uma linguagem mais acessível, mas também pensando nas pessoas que são da área, que têm interesse, tanto, por exemplo, para fazer a seleção do mestrado, que é chamada ANPEC, para quem é da economia, né? Mas também para concurso, né? A gente aborda aí o processo de formação e pegamos aí até o governo Temer e a Dilma e o Temer, né? E a gente faz análise para o governo, as principais medidas, os principais resultados. Trabalhamos com a base de dados bem interessante para ilustrar ali os momentos, né, do ponto de vista econômico. Então, é um curso que eu acho que eu e o Paulo, a gente montou, eu acho que nós fomos muito felizes nisso, né? Porque tem uma estrutura, uma bibliografia, uma base de dados, um material bem interessante e muito importante para entender o país. Eu acho que o conhecimento sobre o processo de formação econômica e de economia brasileira nos possibilita pensar o Brasil com mais profundidade e sair do senso comum, principalmente não ficar engolindo o discurso de liberal à toa, né? Porque discurso de liberal, no mundo real, não dura um segundo, entendeu? Ele sobrevive nos livros de introdução à economia ali. Interessante essa pergunta aqui do Júlio Beraldi, se um leigo com interesse pode fazer o curso. Eu acho interessante, porque esse curso, assim, quer dizer, vocês digeriram muita literatura e estão entregando esse conteúdo explicado em vídeo, né? Áudio também. Quantas aulas, Paulo? Dá os detalhes aí, quantos capítulos, como é que é essa questão? Então, são 20 horas de curso, ele é voltado para quem é leigo, ou seja, você não precisa ter conhecimento de economia, você não precisa ser economista, formado em economia, nada disso, né? É óbvio que ele pode ser útil também para quem está estudando, quem está fazendo a graduação, quem está fazendo mestrado, até porque a gente faz primeiro uma seleção de literatura, e isso é mérito do Wallace, que é absolutamente fantástico, inclusive Tá liberado, disponibilizado em PDF, toda a literatura para quem quiser pegar, já não precisa se matricular, a gente disponibilizou lá embaixo do post do blog, tem toda a literatura que a gente usa no curso, que dá praticamente umas 50 referências, entre livros, papers, capítulos e tudo mais, né? Então a gente divide ele nos grandes blocos da história do Brasil, da formação econômica, da era Vargas, depois do que a gente chama do desenvolvimentismo dependente associado, que é o JK Militares. Depois a gente fala da hiperinflação da crise dos 80 e da era que a gente chama da era da desordem global e da era liberal no Brasil. E aí a gente fala dos anos 90, da era Lula e Dilma, do governo Temer. São aulas que tem mais ou menos uma hora, algumas aulas conjuntas comigo e com o Wallace, algumas aulas só do Wallace, né? E a gente procurou realmente digerir um trabalho que a gente faz de mais de 20 anos de dar aulas de economia brasileira para tentar colocar à disposição de todo mundo um material de reflexão. É o que o Wallace falou, assim, não dá para você entender o Brasil e propor soluções e fazer reflexões sobre o Brasil sem entender a história econômica do Brasil, como é que o Brasil se formou, quando ele foi bem, quando ele foi mal, quais foram os erros, quais foram os acertos, né? Então, a ideia do curso é essa, assim, eu sou suspeito, né? Eu acho que o curso realmente ficou fantástico, eu mesmo reassisti todas as aulas do Wallace, as que a gente fez. É muito legal, assim. Claro, a gente tenta resumir mais de 100 anos em 20 horas, então não é um negócio que, vamos dizer assim, não é simples, né? Foi uma tarefa meio hercúlea de tentar colocar tanto conteúdo, tanto material em 20 horas para que fique viável de você assistir também, mas o resultado acho que foi muito legal, assim. Tenho certeza que quem fizer vai gostar. Não, muito bom, e assim, é muito interessante, né, que o Brasil vive esse embate permanente, né, entre aqueles que querem o desenvolvimento e as forças do subdesenvolvimento. Aí você pergunta, por que alguém vai querer o subdesenvolvimento? Porque tem gente que lucra com o subdesenvolvimento. Claro, também, muito. Então, acho que esse é um aspecto relevante. Diga. Que o curso é interativo, então o que significa dizer que as pessoas podem assistir no seu tempo, né? Não tem prazo, a pessoa pode assistir quando chegar, a hora que quiser. Vitalício, também, depois você matricula, o curso é para sempre. E também pode fazer perguntas, né? Que a gente responde, a gente tira as dúvidas, entendeu? Então ele é interativo, né? Isso facilita muito para as pessoas que não são da área, que querem fazer alguma pergunta, que não ficou muito claro algum ponto. Então a gente fica sempre à disposição para tirar as dúvidas. É isso aí. Então, obrigado ao Paulo, obrigado ao Wallace. Vamos lá nos inscrever no curso. E parabéns aí a vocês aí pelo projeto. Fantástico. Valeu, gente. Obrigado, Atucho. Obrigado, prazer. Valeu, Wallace. Obrigado a todos que nos seguiram Paulo, também. Abraço. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau, pessoal.